A igreja, muito bom dia para todos. Como vocês veem, hoje a gente está fazendo uma aula aqui com algumas pessoas participando para contribuir, né? E o tema de hoje é sobre a minha fé e os governantes, ou, como foi dito um tempo atrás, sobre a política e os cristãos, ok? Então, eu convidei algumas pessoas para que pudessem participar comigo sobre isso, já que é um tema que alguns acham que é um tema polêmico. Então, eu queria dividir esse tema para que cada um pudesse expressar o que pensa acerca dele e sobre alguns tópicos que a gente vai estar desenvolvendo, ok? Para iniciar, gostaria de ler com vocês um texto que, a princípio, você pode imaginar que não tem muito a ver, mas você verá que a minha intenção em ter escolhido esse texto, Salmos 19, a partir do verso 7 até o 13, que fala sobre a lei do Senhor. Eu fiz questão de escolher esse texto porque ele afirma para que qualquer pessoa, né, que adotar a palavra de Deus como princípio do seu viver, não se deixará enganar e não cairá no engodo quando ele estiver ocupando um cargo de uma posição importante, seja um cargo político, como a gente está tratando de governantes e tudo mais. Se ele adotar o que diz aqui no Salmo 19, a partir do verso 7, como princípio para a sua vida, não haverá problema para ele nesse sentido. Quero a participação de vocês aí. Henrique, lê para a gente. A partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que não me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A exaltação que o salmista aí, no caso é o Davi, ninguém melhor do que Davi para fazer uma exaltação a Deus, ele é um homem segundo o coração de Deus. Reparem que a exaltação à lei, ele coloca aí, na verdade, lei, mandamento, preceito, juízo, mas é tudo uma coisa só, é a palavra de Deus no coração de Davi, tem significado. E eu quis pegar esse texto porque se todo servo de Deus pegar esse texto e realmente identificar isso como sendo algo através do qual ele possa viver, ele jamais vai entrar no lamaçal de corrupção do poder humano. Jamais. Se ele adotar isso como um princípio da sua vida, não haverá dúvida para ele nesse sentido. E quando ele fala aqui, o verso 10, queria ressaltar o verso 10, que são mais desejáveis do que o ouro puro. Isso me fez lembrar, eu vou levar vocês lá para Mateus 6, 21. Lá para Mateus 6, 21. São mais desejáveis do que o ouro puro para o servo de Deus que tiver seu coração voltado para isso. Olha o que Jesus fala aqui acerca disso. Sobre os tesouros no céu. Verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Portanto, a palavra de Deus, ela só é mais desejável do que o ouro, meu irmão, se na verdade o teu coração estiver aplicado a ela. Porque onde você estiver voltando para juntar seu tesouro, acumular seu tesouro em determinado local, ali vai estar o teu coração. Portanto, a palavra de Deus é o tesouro maior. Este é o nosso tesouro. Por isso que Jesus fala, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Por isso que o salmista Davi dizia que a palavra do Senhor ela é mais desejável do que o ouro mais puro que tiver. Isso aí realmente é para aqueles que quiserem aplicar o seu coração a essa situação. Ok?
Então, eu quis abrir com este texto, como o tema é a minha fé relacionada com os governantes do nosso país e deste mundo, eu queria que você refletisse sobre isso. Porque tem muitos crentes que se candidatam, tem muitos crentes na política. Aliás, hoje, a bancada evangélica, uma das maiores no Congresso, é chamado de bancada da Bíblia, não é isso? Bancada da Bíblia. E sempre com um termo muito pejorativo. Os críticos fazem dessa forma. Por quê? Porque é um grupo de evangélicos que se aglutinou ali para... Não, para o testemunho que eles têm dado. Lá eles se aliam aos piores. Lá eles se juntam aos piores. Então, quer dizer, é uma crítica muito grande. É a bancada BBB. É a bancada da Bíblia e da bala. Né? Olha que terrível. Bancada da Bíblia, né? Na verdade, não é do boi, da bala e da Bíblia. A gente sabe disso que são os grandes latifundiários lá, né? Se juntando com a bala. Aqueles que são favoráveis à violência. É o que a gente está dizendo isso o tempo todo. E no final, tudo chama-se o quê? De centrão. É o grande centrão, o BBB. Então, isso é uma coisa que, ao meu ver, isso é extremamente lamentável, é triste, mas é a realidade hoje. Então, isso aqui, para mim, confronta. Quando eu pego um salmista, Davi, que foi rei, que administrou o seu reinado com base nisso aqui, né? E a gente sabe o sucesso que teve o reinado de Davi, a despeito dele ter pecado, porque todos pecam e cometem seus erros. Mas é considerado um reinado de sucesso. Mas ele aplicou isso com seriedade e levou isso realmente muito a sério. Então, se os nossos políticos cristãos levassem isso a sério, tivessem a palavra de Deus como o maior tesouro da vida deles, entender que é mais desejável do que o ouro, entenderiam por que Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. O coração deles não estaria, com certeza, nem se juntando a essa tríplice BBB, né? Do boi, da bala e da Bíblia, né? Eu queria falar com vocês também sobre a importância, então, da fé na participação da política. Até faço uma pergunta a vocês. É possível isso, aliar a fé à política? Eu acho que é possível. Que você na sua fé, como você falou, se você toma como exemplo essa palavra que você acabou de... Você vai ser muito bem sucedido seus atos vão ser justos, você vai ser bem sucedido na política. Agora, o que ocorre é que eles se aproveitam dessa fé para fazer uma política que não é o bem comum de todos. Esse é que é o problema. Eles se deixam corromper. Entendeu? Assim, o homem é corruptível, né? A natureza do homem já é corruptível. Aí eu lembrei, você falando, quando você fala de Davi, a gente pega na história Salomão, quando ele, né, se envolve, ele tem 700 esposas, né, 300 concubinas, e o que ele faz na sua velhice? É uma corrupção. Ele começa a dar o seu jeitinho, né, para poder agradar. Primeiro que o casamento já são engodos políticos, né, alguns dos seus casamentos, né. Então, para agradar o Egito, ele deixa colocar um postiço. Então, é uma forma de se corromper. Ele se vendeu politicamente, ele foi também se vendendo aos governos que ele fez aliança. Assim, mal comparando, né? Ele me casa com 700, né? Eu acho que 300 eram concubinas. E aí ele está sendo corrupto também no seu agir, né? Ele, para poder fazer as alianças, ele começa a abrir mão. Eu acho que, comparando com a política hoje, é isso que acontece também. Você vai dando um jeitinho, você vai
pegando os favorecimentos, você vai tentando ajustar, se beneficiar de alguma coisa, né? Entra aí, toma lá da cá, cede aqui porque eu vou te beneficiar na questão. Só que eu acho que é muito sério, né? Porque onde é que está o tesouro? Onde é que está esse tesouro? Não está em Deus. Ele tá, o problema maior que a promessa é que eles vão seguir levando uma bandeira, que é a bandeira, né, do Senhor, e se prostituem. Para mim é uma prostituição essa corrupção que a gente tem vivido na política brasileira. Exato. Tem um ditado que diz assim, né? Se você quer conhecer bem a pessoa, dê a ela riqueza. E quando a gente fala de política e religião, são dois caminhos que levam as pessoas tanto a poder quanto a riqueza. Exato. Né? E a gente viu ao longo da história o perigo que isso significa. Né? Sempre que juntou religião com política, né, os exemplos nem sempre foram os mais agradáveis. Então, eu penso que é uma química muito perigosa. Né? E a igreja precisa estar atenta. Hoje, me parece, né, parando para refletir um pouquinho e vendo o que a gente tem visto acontecer no nosso país, principalmente no nosso país, essas pessoas, né, que você mencionou, né, ligadas à religião, né, principalmente a bancada evangélica, né, parece estar muito mais mergulhada dentro da política do que dentro da visão de reino. Exato. Quando eu coloquei esse texto, quem estiver ouvindo pode até pensar, querer espiritualizar demais numa área extremamente materialista e mundana. Mas não tem como. Se a igreja quiser participar disso, ela tem que primeiro compreender, a gente vai ver isso depois, o que Jesus disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Mas e aí, a igreja não vai participar da política? Fica a critério de cada um. Se ela puder, se ela quiser participar, ela pode. Ninguém, principalmente no mundo democrático em que a gente vive, né? Mas se puder, se tivesse a capacidade de entender isso aqui e participar da política ou de qualquer evento, ou de, enfim, estar ligado à sociedade, mas sempre tendo em mente que a palavra de Deus, a Bíblia, é minha regra de fé e prática. Se você puder entender que a palavra de Deus é sua regra de fé e prática, meu amigo, nada te corrompe. Se isso entrar no teu coração, dominar o teu ser, como Jesus fala lá que os olhos são a candeia da alma, e se os olhos forem bons, eu repito esse versículo porque é um dos versos chaves para mim, né? Por quê? Porque ele ilumina todo o teu espírito, todo o teu corpo é iluminado. Então, mas como que ele ilumina? Através da palavra. Se o crente tiver a palavra iluminando todo o seu corpo, nada corrompe ele. Ele vai pecar, ele vai errar, evidentemente, porque é humano, peca e erra mesmo. Mas ele não vai se corromper nisso. Ele vai entender que o princípio básico de qualquer governante é, sobretudo, olhar para o mais pobre. Sobretudo. Isso é um princípio bíblico, desde lá do Antigo Testamento. A área social de qualquer país tem que ser muito bem trabalhada, muito bem investida, porque o rico ele já tem suficiência para poder tomar conta de si mesmo, de sua saúde, de seus estudos e tudo mais. O pobre não tem. Então, o pobre depende realmente do governo. A gente viu agora nessa quarentena que, se não fosse o governo liberar, nem que fosse R$600 para muitas famílias, muitos passariam fome mesmo, né? Lamentavelmente, tiveram aquelas que não entenderam e se inscreveram e roubaram do cofre público, que é um roubo que fizeram, de empresários, funcionários públicos. Isso é um roubo.
São as pessoas malignas de mente extremamente perversa. Só a pessoa assim faz uma coisa dessa. Mas, se a pessoa, o servo de Deus que tiver esse pensamento com o coração voltado para a palavra, ele realmente não faz isso. Eu vou falar o seguinte, que lamentavelmente no Congresso, ninguém defende o interesse da nação como um todo, principalmente do mais pobre. Esse fica realmente, como diz o ditado, a ver navios, porque é uma colcha de retalhos. A igreja tem lá mais de 100 políticos, mais de 100 deputados federais, é muita coisa. Quase um terço, se não for um terço do Congresso. E ele se junta com o pessoal do Centrão, acaba sendo a maioria. Mas defende o quê? O que eles protegem? O que eles defendem? Então, um defende o empresário, o outro defende a indústria, o outro grupo defende... Quer dizer, na verdade, o Congresso é uma coxa de retalho onde cada um defende o seu interesse. O interesse do pobre, quem defende? O interesse da nação, quem defende? Não está, porque, na verdade, lá é um ambiente, um local onde cada um protege a si mesmo. E o mais pobre que não tem como se proteger, esse fica perdido. Agora, não é verdade, como alguns tentam colocar, que a fé ela vai atrapalhar a política ou os governantes. É o contrário. A história até diz que é o contrário. Em Israel, lá ainda quando o povo de Israel ainda está se constituindo como nação, mas ele já tem a Torá deixada por Moisés, ou quem quer que tenha escrito, mas Moisés, né, a lei de Moisés, quando ele entra em Canaã, ele tem a Torá, e ele vai entrar para conviver com povos que ali tinham costumes completamente estranhos ao do povo de Israel. É um povo extremamente promíscuo, havia muita promiscuidade sexual, tanto de homem como mulher, práticas de assassinato de seus filhos, a idolatria aos deuses pagãos, né? Queimando seus filhos, principalmente os primogênitos, no fogo, a adorar alguns deuses, principalmente o deus Moloque. Então Israel sabia de tudo isso. Quando Israel chega lá, ele já tem, aquela nação que está entrando ali com Josué, eles têm já um ideal muito grande neles, que é o ideal de moral. Eles são realmente extremamente moralistas nesse sentido. Logo no início, eles não vão se corromper sexualmente, não vão queimar seus filhos no fogo, nada disso vai acontecer no início, é uma coisa que vai acontecer muito mais tarde. Porque, na verdade, eles traziam consigo, no seu coração e na sua mente, de fato, a lei de Moisés e todo o sofrimento que passaram no Egito e durante os 40 anos do deserto. Agora, eles vão ser seduzidos por uma coisa que eles não tinham, que é exatamente a agricultura. Eles não eram uma nação de agricultores. Eles vão passar a fazer o cultivo da terra. E nesse espaço ali que eles vão habitar, que é toda a região de Canaã, já havia agricultura muito forte, muito desenvolvida, e os deuses voltados para essa agricultura. Então, a primeira queda de Israel vai ser voltada para isso. Ele vai começar a praticar deuses, né, voltados para isso. E o principal deus disso a gente sabe que é o deus Baal, que é o deus da fertilidade, da agricultura, da prosperidade, é o Senhor. É um bom Deus. Então, isso aí vai corromper Israel profundamente. Note que Israel não caiu de imediato num pecado profundo. Isso vai ser um desenvolvimento que vai acontecer com a nação ao longo do tempo. Isso vai vir muito mais na monarquia, na verdade. Então, você tem aí um período em que o povo está entrando na terra de Canaã, se deparando com povos estranhos, com governantes estranhos, e ele tem a Torá que vai salvá-lo desta situação. Mas ele vai cair naquilo que é a coisa mais fácil, que foi na agricultura, que eles não tinham agricultura. Vão ficar embasbacados com a agricultura do local e vão passar a ser realmente agricultores também e vão, assim, assimilar as deidades voltadas para a fertilidade da terra daquela região de Canaã. Aí é o início da derrocada. Isso é narrado em Juízes. Então você tem em Juízes uma eterna luta dos juízes. É bom falar que os juízes, os governantes, que vão, de certa forma, governar, né? Mas, na verdade, não é um governante conforme a gente vai ver mais tarde.
eles eram pessoas carismáticas. Os juízes eram carismáticos, e o maior carismático de todos vai ser Samuel, e eles não tinham interesse de governar sobre a nação de Israel. E vai haver uma luta muito grande ali, constantemente se afastando de Deus. Como não havia governante, o livro encerra dessa forma, como não havia rei que governasse sobre a nação, cada um fazia o que bem entendesse. É evidente que o livro de Juízes é um livro que está sendo narrado preparando o leitor para a aceitação da monarquia. Evidente, nota-se claramente por vários textos colocados ali. É um livro que foi feito apoiando a monarquia. Ele está tratando dos juízes, mas o apoio é apoio à monarquia. Posso tirar uma dúvida? Pois não. Em Juízes também, quando cita... eu acho que é o livro de Juízes, sim, se eu não me engano, que fala de Gideão, né? Quando ele morre, que ele tem filhos com 70... Ele tem 70 esposas, né? Mas ele tem uma concubina, que ele gera Abimeleque, né? Acho que é Abimeleque o nome do filho dele, né? Com a concubina. E aí ele mata todos os 70 legítimos para poder governar. E aí entra até a palavra do irmão dele, o único que não morre. Como é que é o nome? Que era um rapazinho. Qual era o nome do irmão de Abimeleque? Eram irmãos par de pai. Sim, João, tem um João. Deixa eu pegar aqui para você. É sobre a opressão. E aí, né? ele fala sobre a figueira, que ele cita a figueira. Capítulo 9. A figueira, ele cita... aí ele faz uma metáfora, né? Ele fala da videira, da figueira, e por fim ele fala... não é abrolhos, não. Ele fala do... assim, fazendo uma analogia com esse mau governo que o irmão queria colocar, né? Exato. Ele lança essa metáfora, mas já fazendo essa analogia com Abimeleque, que matou todos eles, né? Por conta da política. Ele persegue Jotão. Jotão foge justamente para ir longe dele, para não morrer, senão ele morreria também. Agora, interessante você falar de Gideão, porque o povo, na verdade, sempre quis ter um rei. Em Gideão, eles quiseram levantar Gideão como rei, lembra? Aí Gideão falou, não, eu não vou governar sobre vocês. Eu não vou governar. Então, o livro de Juízes vai tratar de pelo menos 12 ou 13 juízes, mas os principais, bem falado, né, que ficou no imaginário de todos nós, principalmente de qualquer israelita, foi uma mulher, Débora, e para mim vai ser Débora, Sansão, Gideão e por último Samuel. Samuel já vai muitas vezes encarado como profeta também, né? Mas o de Débora é interessante. Eu queria comentar sobre vocês a questão já você falou, porque Débora ela vai muito embora mulher, veja bem, mulher. Não digo muito embora, porque naquela época mulher não era sequer contada. E também o livro de Juízes coloca eles como guerreiros. Os líderes eram guerreiros. Realmente, colocar como juiz somente Débora será juíza. Que diz, é a única palavra que diz que o povo vinha até ela para receber o julgamento dela, que é a opinião, o apoio e tudo mais. Ela é a única colocada realmente como juíza, aquela que governava para praticar a judicatura sobre Israel. E note que ela vai unificar, através desse carisma dela, ela vai unificar o norte, viu, David, e o sul. Porque Israel, na verdade, sempre foi separado entre norte e sul. Desculpa, ela vai unir o norte com o centro. Norte e sul. Sul, Judá. O norte e o sul, com culturas completamente diferentes. É bom você ter falado isso, porque você vai entender por que houve o cisma, a separação de dois governos entre norte e sul. Foi muito fácil. Quando Reoboão quis impor uma taxa mais dura sobre o povo, e Jeroboão se levantou contra, e o povo virou para Reoboão, filho de
Salomão e falou, olha, vocês seguem com a casa de Davi, porque nós não vamos seguir com a casa de Davi. Porque, na verdade, era fácil de fazerem isso porque já havia essa separação cultural entre eles, né? Não eram tão irmãos como a gente pensa. E Débora, ela vai unir, porque tem, acho que é Jabim, que está tomando conta do centro de Canaã. Por 20 anos ele oprimiu Israel, porque ele fazia um cerco. Todas as pessoas que vinham do Egito, subindo indo em direção à Síria, pegando toda aquela região, na verdade, como comércio, uma rota comercial, Jabim vai cobrar imposto de todos eles, ele vai dominar aquela região, e isso impedia Israel também de se desenvolver. Então eles vêm até Débora e falam, não dá para a gente ficar nessa situação, são 20 anos sendo oprimidos pelo rei Jabim. Aí ela fala o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo e vamos guerrear contra eles. Aí ela chama Baraque, que era o grande líder daquela época, e aí ele vira e fala, olha, eu vou, mas só se você vier comigo. Esse se você vier comigo revela o carisma dela. Quer dizer, através do carisma desta mulher, a nação, tanto o norte quanto o centro, se uniria para lutar contra Jabim. E essa união, Deise, ficou para sempre, sabia? Então, o papel de Débora ali foi importantíssimo, porque ela unificou Israel do norte com o centro. E foi uma unidade para sempre. Essa unificação só vai se dar mais tarde com o rei Saul, vai lutar por isso, e Davi vai conseguir finalmente unificar toda a nação. Na verdade, Israel sempre foi uma coxa de retalho, que a gente falou aqui agora. Como era o Brasil. O Brasil só se tornou uma nação realmente unida. Aliás, uma das coisas, um dos legados importantes que a coroa, quando veio do Brasil, de Portugal, foi a unificação do país. Um país geograficamente gigantesco, né? E já estava quase se esfacelando todinho, como foi a Europa, como foi a América Espanhola. Cada pedacinho virou um país. Antes que o Brasil acontecesse isso com o Brasil, o rei de Portugal veio e unificou. Então, Davi foi aquele grande homem que conseguiu unificar a nação de Israel, que sempre foi muito dividida. Imagina, dividida entre 12 tribos. Então, o papel da Torá, nesse ponto, foi importantíssimo para trazer unidade à nação de Israel. Então, a Torá vai ser levantada em alguns momentos da história de Israel, fazendo um papel importante de unificar. Repare aí, é a fé. Olha só. É a fé unificando o povo. Então, a Torá foi importante logo quando o povo chegou em Canaã, foi importante durante o período dos juízes, não é? E vai ser importante no período monárquico. Só que muito mais através de Davi. Davi é quem vai conseguir colocar a Torá como centro, realmente, né, do poder político de Israel. Mas logo depois dele, você vai ver que isso não vai acontecer. Então, eu queria desmistificar uma coisa. Não é verdade que a religião em Israel sempre dominou a política. Através da monarquia, a política caminhou com pernas próprias. Mais tarde vai ser importante a figura dos profetas, que vai tentar sempre trazer. O rei pecava, eles traziam para a palavra, para a Torá. O papel do profeta é importante por causa disso. O profeta vai estar sempre lembrando a palavra de Deus, tentando reavivar a palavra de Deus. Mas é muito difícil, porque os reis realmente eram muito perversos. Os reis de Israel foram muito perversos. Quando há a divisão entre o norte e o sul, a política em Israel do norte, ele só vai sobreviver 240 e poucos anos. O sul ainda vai sobreviver 300 e poucos anos. E esse saldo é muito mais negativo no norte, né? Muito mais negativo no sentido de profetas morrerem, reis serem assassinados. Vai ter muito mais do que no sul, porque eles se distanciam realmente de Deus. Agora, o sul ainda tenta sobreviver, tentando manter viva e ativa a Torá para poder sustentar. E toda vez que a Torá conseguir ser levantada na nação, de fato, ela restaurava a moral do povo. Então, a palavra de Deus, ela bem tratada, bem lida e bem seguida, ela realmente resgata
resgata o povo de sua imoralidade. Então, isso ocorreu com Josias, vou lembrar aqui do rei Josias. A gente está tratando de governante, né, de política com a fé. Josias, quando você lê o episódio de Josias, quando ele acha, Ilquias parece que acha a lei, caramba, você imagina, acha a lei como? Estava perdida? Aí e ninguém sabia ler, detalhe, busca alguém que pode ler, quando veio alguém para ler, ficaram desesperados com o que estava escrito ali. Por quê? Já mesmo em Judá, no templo de Jerusalém, já não se praticava nada, era uma prostituição só. Por isso que se faz a reforma de Josias. Ele fez uma reforma religiosa profunda. Qual foi o fator fundamental para fazer essa reforma? Pegar a Torá, que estava esquecida, tirar a poeira e colocar no centro. A palavra de Deus. E com isso ele fez uma limpeza que não vai dar para tratar com vocês aqui sobre essa limpeza, vocês leem sobre isso, tremenda. Você vai ver que lá tinha ainda deuses que Salomão colocou lá no templo, lá para as suas, como você falou, Deise, colocou lá para as suas concubinas, estavam lá até hoje. Então, o que fez Josias? Saiu derrubando todos os templos feitos por Salomão, por Manassés, seu avô, né? Manassés, que também foi terrível. Manassés, ele fez uma revolução, foi limpando tudo, Josias, foi limpando tudo, tirando toda a imoralidade. E proibiu fazer adoração nos altos. A adoração agora tinha que ser em Jerusalém, porque este foi um princípio de Davi. Jerusalém era o centro. Davi, quando ele conseguiu unificar a nação, ele edificou Jerusalém como sua capital, e tem vários salmos de Davi sobre isso, exaltando Jerusalém, justamente para que a nação pudesse entender que de lá o Senhor governa. Claro, através do governo dele. Ele fez um governo com o Senhor. Então, de Sião, inclusive, bastava dizer, virá a salvação, que é uma verdade. Então, a Torá sempre teve um papel importantíssimo em Israel. Agora, Israel não conseguiu, por quê? Porque eles não conseguiram a Torá. Porque logo depois da reforma que Josias fez, a coisa desandou de novo. E o Senhor falou, não adianta achar um livro da lei, ok. Assim, ele manda chamar, profetiza aí. Uda, chama a Uda lá, pede para ela interpretar isso aqui para a gente e ver com ela o que o Senhor vai fazer conosco. Porque o que está escrito aqui é muito sério. O que está escrito aqui é que diz que a gente vai ser exterminado, porque nós fomos infiéis. Então Uda vira e diz, olha, assim diz o Senhor, isso que está escrito aí vai acontecer. Só não vai acontecer nos teus dias, Josias, porque você é um homem justo. Olha a coisa legal de você ser justo, né? Então, gente, a fé é possível caminhar junto com os governantes, com a política. Eu mostrei aqui o exemplo da palavra de Deus na história de Israel, que toda vez que a fé se levantava, ela purificava a nação. Toda vez que a palavra era lembrada, tirava-se a poeira e colocava como centro, ela realmente cumpriu o papel, né, de elevar a moral da nação, a ética da nação. Quer dizer, então a Torá vai ter um papel importantíssimo realmente na história de Israel. Mais tarde, esse momento você vai ver que só vai se dar lá no momento lá daquele período interbíblico, dos Asmoneus, que é Judá Macabeu, Judá considerado como Macabeu, na tentativa de lutar contra a helenização, que já estava posta, a helenização já deu um pulo, tá? Tô lá quando os gregos começaram a dominar todo mundo e dominaram realmente Israel e conseguiram colocar ali a helenização deles. Quando eles se levantam contra, a primeira coisa que eles fazem é pegar a Torá e colocar no centro. Olha, até como o período do governo dos Asmoneus foi um período em que eles falam o seguinte, a Torá será a nossa lei. A Torá vai ser a nossa lei. E por 100 e poucos anos eles conseguiram fazer isso. E com isso eles foram tirando o poder helenista dos gregos. E eles queriam ir contra o modelo cultural, o modelo de vida implantado ali, em Israel. É mais ou menos comparando com a cultura americanizada que todo mundo segue, né?
Repara, todo mundo falava o grego, eles queriam resgatar a língua, como hoje, todos falam inglês. Então, é mais ou menos mal comparando isso daí. Ele quis tentar pegar o seguinte, olha, a cultura helenista é uma coisa que nós não devemos seguir. Uma cultura moderna demais, adoradora de vários deuses. E o mundo todo se embasbacava realmente pela cultura helenista, porque era a moda do momento. Como hoje a moda do momento é a cultura americana. Então, quis mostrar para vocês a palavra de Deus realmente ela é importante e ela fez a diferença. No momento certo fez a diferença. Em alguns momentos em Israel. No momento em que ele entra na terra de Canaã, no período dos juízes, né? Na reforma de Josias, que Josias fez uma belíssima reforma, no momento em que, para poder banir com a cultura helenista, a Torá se levantou e conseguiu. Quer dizer, aí, mais tarde, a coisa vai realmente desandando, porque, na verdade, ser fiel à palavra, o cumprimento do que ela realmente exige, uma exigência de Deus é ser de santos como eu sou santo, não é fácil, né? Não é fácil. As pessoas realmente são realmente levados a seguir a modernidade e, como o Carlinhos falou, o poder. O poder realmente seduz, viu, Carlinhos? O poder é sedutor. Tiago vai falar sobre isso, né? Pessoa que deseja ser rico, saiba de uma coisa, que incorrerá em muita tentação. Ele fala sobre isso, né? Eu penso que a igreja pode fazer diferença nos dias de hoje. A igreja pode ser relevante. Inclusive, quando falamos da participação política da igreja. Mas eu penso que a igreja precisa entender qual é o seu papel. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas dizendo que, defendendo, né, com o coração, com a alma, né, sendo de esquerda, sendo de direita, a igreja precisa entender que ela é de Cristo. E ela tem que exercer o seu papel como sendo de Cristo, né? A gente vê tanta gente, cara, com tanta garra, com tanto vigor para defender político, mas a gente não vê pregando o evangelho com tanto vigor assim. E esse é o papel da igreja. O papel da igreja é levar a Cristo, levar a vida àqueles que não têm vida, mostrar o caminho. E muitas vezes a gente não está tão preocupado com isso, em fazer a diferença, em ser diferente nesse mundo, mostrar Cristo. Então, eu entendo que é possível, sim, a gente fazer a diferença. Mas eu entendo que a igreja precisa entender qual é o seu papel nos dias de hoje. Exato. Aí você entrou naquela questão que eu até coloquei para vocês, né? Qual deve ser a participação da igreja numa comunidade? Ronaldo, primeiro o próprio evangelho ele ensina, né? A igreja tem que ser relevante para a sociedade do entorno, vendo a necessidade dos menos favorecidos, levando a palavra de Deus. E esse é o papel da igreja, ajudar o próximo, mostrar o caminho, como o Carlinhos falou, né? E você vê, também tem vários exemplos aí que aconteceram no mundo de nações, de lugares que foram transformados pela simples pregação da palavra de Deus. As pessoas se transformaram. Os lugares, às vezes, muito perigosos, que eram tidos como o último lugar que alguém iria, foram completamente transformados pelo poder da palavra de Deus. Agora, o que ocorre é que há uma deturpação dos interesses da igreja, né? A igreja não está interessada em transformar, ela está interessada em enriquecer. Algumas igrejas, lógico, estou falando de algumas igrejas que se perderam nesse caminho. Importante para ele é a prosperidade, para ele é riqueza. Mas você, ainda assim, você vê a palavra de Deus onde chega e leva a verdade, ela transforma o local. É verdade, verdade. Isso tem em toda a história, né?
Você falou, o pessoal está entrando aí muito no tema da ação social da igreja. O Henrique queria que ele comentasse, né, sobre o que ele acha disso. Ele trabalha com essa questão social da nossa igreja e faz um trabalho brilhante nesse sentido, né? Ele é conhecido, o nome dele é conhecido por todos os moradores de rua. Eles conhecem o Henrique por nome e, mais importante, não é eles conhecerem o Henrique, é fácil. É o Henrique conhecer o nome deles também, todos eles. Eles me conhecem. E essa questão é muito complicada, né? A gente pode descomplicar da seguinte forma. Se a gente for botar a culpa nos governantes, é fácil. Só que a gente foge ao princípio bíblico. Está lá em Mateus 25, em Lucas 3, que a gente tem que fazer. Então, a gente não pode virar as costas, como igreja, virar as costas aos menos favorecidos, aos que estão em situação de total vulnerabilidade. Então, se ficarmos, é muito simples virar as costas e deixar os políticos fazem. É missão do Estado fazer, não nossa. Nós como... Aí tem gente que fala, o brasileiro é muito solidário, por isso é que acontece isso, tem aquela visão paternalista. Sim. Não é isso. Não é isso que diz aqui a palavra de Deus. Então, nós, como cristãos, como igreja, deveremos fazer isso. E estamos tentando fazer, levando isso para que outros cristãos, outros evangélicos, possam também levar não só a comida, mas principalmente a palavra de Deus. Essa é a ideia. Então, nós lidamos com eles têm sempre um problema social, não só um problema toxicológico, mas um problema social grande do local que eles vivem, que viveram, hoje estão na rua, que não é um lugar para ninguém. Com certeza, Deus não quer ninguém vivendo na rua. Então, nós temos que levar para eles isso, a dignidade, a palavra de Deus, mostrando sempre aonde está, onde eles podem trabalhar com isso. Exatamente. Como a gente está entrando nessa parte agora da igreja, a Deise deu um gancho, acabei entrando e mostramos a importância da palavra na restauração da nação de Israel e como é também na restauração de qualquer nação. A Europa experimentou isso, evidentemente, da pós-reforma religiosa, um dos países por onde ela passou, influenciou positivamente na política. Mais tarde também começou a desandar. Hoje a Europa precisa ser reevangelizada, a gente sabe disso, mas deixou um legado tremendo. Um legado de um princípio muito ético, sobretudo ético, né? E esse legado a Europa tem até hoje. Mas eu queria mostrar uma coisa, eu cheguei a falar sobre isso, eu queria que vocês abrissem lá em João, capítulo 18, a resposta que Jesus dá para Pilatos, lá no verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando ele esclarece, o reino dele não é daqui, por que o reino dele não é daqui? Primeiro, esse mundo está posto no maligno. João, na sua primeira carta, ele fala isso. É João que enfatiza muito isso. Né? E vai também ser dito lá, em Mateus 4, quando o próprio Satanás, na tentação de Jesus, fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Por que ele pode dar? Disse ele: a mim foi entregue. Então o mundo pertence a ele. Claro que a gente, quando fala mundo, não está falando do planeta Terra. Mundo como sistema. Não é verdade? E quem deu a ele? Fomos nós, os homens, o ser humano que deu lá no Éden, quando nós caímos. Mas é interessante, então, Jesus enfatizar isso, porque se o mundo é um mundo caído, é um mundo que pertence, o mundo como sistema, realmente a Satanás, Jesus ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, Deus mandaria até uma legião de anjos para me defender. Não haveria nada disso. Ele fez isso com Pedro. Quando Pedro, coitado do mal, teve sua orelha cortada, quando Jesus foi preso, Pedro pegou sua espada e partiu para cima, tacando a espada na cabeça de Mal. A intenção de Pedro era matar Mal. Ele não mirou a orelha, vai mirar a orelha. Ele mirou a cabeça, o Mal tirou e resvalou na orelha dele. Então, veja bem, e o que Jesus falou? Pedro, mete a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, oraria ao Pai, o Pai me mandaria uma miríade de anjos para me proteger.
Então, o meu reino não é deste mundo. O importante, Carlinhos, Deise, Claudinho e Henrique, é que a igreja entenda isso. Que ela milita por causas diferentes. Causas completamente diferentes. Se o reino de Cristo não é deste mundo, o meu, evidentemente que não é. Paulo vai fazer alusão a isso, colocando claramente que a nossa pátria não é aqui. Nós caminhamos em busca de uma Canaã celestial. A Canaã de Israel serviu como metáfora na mente de Paulo, e é metáfora para a gente também, que para nós não nos fixarmos neste mundo. Por isso Jesus disse que aquele que quisesse amar a vida deveria perder a vida. Não é verdade? Aquele que quiser amar, que perca esta vida. Porque aquele que perder esta vida, achará a verdadeira vida. Onde ele ressalta claramente que a verdadeira vida é a vida da Canaã celestial, é a vida com Cristo. Então, a igreja, lamentavelmente, ela não entende, não percebeu que ela está entrando por um caminho de materialismo, se afastando cada vez mais da palavra de Jesus, que disse que não devíamos amar esta vida e que o reino dele não é deste mundo. Eu não tento estabelecer reino neste mundo. Uma vez eu ouvi um pregador, um tempo atrás, um sábado, eu ainda levantava e ligava a televisão 8h pouco da manhã para assistir alguns pregadores. Hoje não dá mais. Mas lá naquela época já se falava muita bobagem. Aí eu peguei um rapazinho, todo sábado ele falava, você é jovem, eu queria ouvi-lo. Eu falava muita coisa que não tinha nada a ver com a palavra, mas eu insistia em querer ouvi-lo. Um dia eu vou ouvir uma coisa boa dele. Ah, não. O camarada partiu. Teve um momento que ele falou que a igreja é uma igreja gloriosa. A igreja de Cristo é gloriosa. Portanto, uma igreja gloriosa, ela tem que ter todas as riquezas deste mundo, disse ele. Ela não é vazia de glória. Ou seja, glória na cabeça dele é riqueza mundana. Você vê a cabeça do cara? E era um bom pregador, jovem. Ele falou, igreja gloriosa é aquela que tem todas as riquezas. Ele disse isso claramente na televisão. Ele falou, a igreja não pode ser pobre. Ela tem a glória. Portanto, a glória deste mundo é da igreja. Ele nunca leu o Apocalipse, que fala que os reis da terra deram a sua glória ao anticristo. Ele nunca leu isso do Apocalipse. Que a glória do mundo foi dada ao anticristo. Não é isso que é dito lá no Apocalipse? Então, quer dizer, eu não sei o que esses caras creem. Não sei o que eles pensam. Não sei que Bíblia essas pessoas leem. Entendeu? Para ter esse tipo de entendimento. Você acabou de falar, vai ao encontro do que fala em Mateus 6,10, que você começou o estudo falando, né? Onde está o tesouro desses caras, né? Você vê uma bancada muito grande, ativa, né? A gente não precisa dizer que é a nomenclatura, mas é de uma igreja mundial, né? Universal, crescendo e se expandindo aqui no Brasil, justamente com essa visão de uma prosperidade falsa e medíocre, né? Porque o que eles pregam é que o poder está relacionado à fortuna, mas em que pese a maneira que eles conquistam isso, né? Com base cada vez mais menosprezando o pobre, o humilde, porque é a massa de manobra que eles mais lidam, né? Que mais congregam nas suas igrejas, né? Nas suas seitas, se é que a gente pode chamar isso de igreja, e é de onde eles conseguem tirar mais dinheiro, né? E vão cada vez mais enriquecendo, e hoje eles estão juntos e misturados com a política. É como se fosse uma coisa só. Exato. Eles tomaram uma grande parte da política, eles estão dominando, né, uma grande parte da política, e isso entra a denominação deles, né, a igreja deles, e cada vez mais pisando no pobre, né? Em quem a igreja, a Bíblia recomenda que a gente cuide, né? Os órfãos, as viúvas, né?
os pobres. É triste de ver, né? Há pessoas, Deise, que ainda estão aguardando ainda a grande transferência de riqueza no meio cristão que a gente está falando, né? Para essas pessoas, os fins justificam os meios. Entendeu? Então, tem esses que aguardam essa transferência de riqueza. Tem gente que crê nisso. Eu já ouvi isso. Nós ouvimos isso muito. A transferência de riqueza do mundo para a igreja. Então, de fato, os fins justificam os meios para essas pessoas. Eles vão fazer de tudo. Eu queria também, lamentavelmente, tratar de um assunto, já estamos encerrando, extremamente polêmico, para mostrar isso, toda essa promiscuidade em que, de fato, lamentavelmente, a gente entrou. Nós estamos até na mídia aí 2 casos muito fortes. O caso de uma cidadã, uma pastora, que assassinou seu marido, sendo ela pastora política. Olha só, aliada, né? O governo e a fé. A política e a fé. Então, nessa pessoa reside 3 coisas, né? Podemos citar o nome dela, que está na mídia, Flor de Lis. A representatividade de uma política, de uma assassina e de uma pastora. Eu cheguei a ler um pouco a história dela, né? E o que mais me assustou, me apavorou, a motivação de tudo isso é dela vender a imagem da Santa Rona, da religiosa. Assim, tinha tudo para ser uma história bonita, né? Uma história que você vê uma pessoa que abdica do seu bem-estar para poder criar 55 filhos, né? Tirar pessoas do mundo do crime, porque isso foi comprovado, né? A primeira geração, né, de filhos que ela tirou muitos tem até ex-traficante, dono da boca de fumo, enfim. Mas o problema foi uma sequência, né? Além da religiosidade, né, da coisa dela de botar uma capa de religiosa, tem caráter ali também, né? Acho que tem muita coisa de desvio de caráter, né? Não é possível uma pessoa que assim, conhece, de repente ela conhece só a letra, né? Não conhece, não sei, é complicado. Conhece a letra que mata. De não quero julgar, né? Até é complicada a postura, mas assim, o que eu li na mídia é que ela achou que era para os seus eleitores, para os seus seguidores, né? Para o seu rebanho, era muito melhor ela ser uma viúva do que ela ser uma divorciada. Gente, é muito bizarro. Uma coisa assim muito macabra, né? Mas você vê a que ponto chega. Isso é uma interpretação dela, né? Sim. E uma interpretação dela que, claro que ela chegou a esse nível de ser uma assassina, mas muitos realmente têm esse tipo de interpretação. Faz de tudo para não se divorciar. Eu conheci uma pessoa que viveu, hoje o casal já faleceu, né? Mas a mulher viveu uma vida extremamente amarga porque ela falava, não posso me divorciar, uma cristã não se divorcia. Ninguém está aqui fazendo. Mas aí ela tem uma tentativa de envenená-lo, por 5 tentativas de envenenamento, é muito, assim, inconcebível. Mas você vê que tudo é a raiz do dinheiro, né? Porque nos depoimentos eles falam que ele começou a censurar e a impedir que ela arrumasse cabides de emprego para os familiares. Ele foi muito contra, isso estou falando do que eu li, tá? Que ele era contra. E ele começou, e ele como sendo o pai, né, o cabeça daquela família, era o papel dele gerenciar todo o dinheiro da família, né? Era ele que... Ela era a deputada, né? Mas ele que gerenciava o dinheiro todo. E aí ele começou a cercear os gastos indevidos, começou a vetar.
e proibir, falar que ela não deveria estar empregando, usar a política para poder fazer coisas erradas, né? Que ao ver dele, como o homem da casa, ele não concordava. E ela queria tirar essa autoridade que era delegada a ele, mas aí como é que ela ia separar dele? Então, vamos matar, né? Porque como é que eu vou ser uma mulher, uma pastora, uma política e divorciada? Você vê como a hipocrisia reinou neste momento e reina na cabeça. Ninguém está fazendo aqui uma apologia a divórcio, mas o divórcio é uma realidade. E Jesus definiu muito bem o divórcio, a causa do divórcio. Jesus definiu, por causa da dureza do vosso coração. Aliás, todos os males existentes são devido à dureza do coração humano. Então, o divórcio vem dessa linha. Então, por que se divorciar? Quer dizer, é preferível se tornar uma assassina, mas as pessoas... Porque ninguém ia descobrir que ela assassinou. Esse é o lance dela, né? Ela não imaginava que as pessoas descobririam o que ela fez. Então, ela preferiu assassinar do que se divorciar. Importante também que teve toda a ascensão dele política, né? Então, tudo que a gente falou do poder, a frase que o Carlinhos tocou, ele estava ascendendo muito politicamente. Ele era um candidato fortíssimo a ser prefeito de São Gonçalo. Diziam que as pregações dele eram muito engraçadas, então que atraía muita gente. Então ele estava crescendo muito politicamente. Então o poder sobre ele estava crescendo sobre ele. Então ele ia acabar derrubando, deixando ela de lado. Então, quer dizer, a gente vê também a ganância do ser humano nesse momento para que não chegasse perto e tirasse os votos dela, ou ele crescesse mais do que ela, aparecesse mais do que ela. É muito triste isso. Verdade. Por causa de uma ganância, e além de todos os dogmas, religiosidade, quando tem o divórcio, isso. E Henrique, ela não se divorciar, ela não podia se divorciar porque o ministério dela era baseado no trabalho com a família. Tem vários vídeos dela mostrando sobre isso, né? Trabalho com a família. E o casal vendia muito seminário por isso. Eles produziam vídeos vendendo sobre isso. Então, imagina agora um casal que trabalha com a família, a imagem que eles passaram, de repente se divorciar, que isso? Então, e agora, a questão do assassinato é que ela, como eu falei, ela jamais imaginou que descobririam. Eu vou assassinar, ninguém vai descobrir. Na verdade, ela gostaria que ele tivesse morrido mesmo envenenado, porque eu acho que a forma para manipular seria mais fácil, né? A imprensa, sei lá, os médicos, enfim. Exato. Mas não deu certo, né? Não morria. Não deu certo. E aí, você falou, o ministério dela, e era uma coisa assim, por baixo do tapete, né? Porque aí depois disso você vê que o cara era filho dela, né? Ele era filho dela, adotivo. Tanto é que ele era 16 ou 17 anos mais novo. Ele era namorado da filha biológica, ou casou com a filha biológica, se separou e virou marido dela. Uma coisa assim muito... Muito louca, né? Muito, muito. Isso estava por debaixo do tapete, veio à tona. Mas Deus é Deus que não deixa nada encoberto, né? E ela esqueceu justamente isso, né? Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, né? Ela esqueceu isso que é básico. Ela, como pastora, deixou isso passar. Como o Henrique falou, né? Nada... E quando você nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Nós conhecemos a palavra, sabemos das consequências que nós podemos sofrer, caso a gente faça alguma coisa errada. E foi isso que aconteceu com ela, né? Está colhendo. E o que mais é dado, mais será cobrado. Com certeza, não tenha dúvida. Uma pergunta para a gente encerrar aqui. Há limites para a intervenção da fé nas relações com o Estado e seus governantes? Há limite para a intervenção da fé? Eu acho que precisa, até porque, assim, a gente também... embora o número de cristãos é o maior, né, no nosso país, mas o Brasil é um estado laico, né? Sim.
E eu acredito que o limite da fé ele deve ter, né, na questão política, eu acho que é quando se depara com a própria barreira social. Acho que quando entra a questão da sociedade cobrar, da sociedade se posicionar, e que a fé, aí eu ando com a fé, eu falo da fé mesmo, da religião, né? Da questão dos dogmas mesmo. Eu acho que tem que haver esse limite, porque acaba misturando com política e o governo não legisla, não governa só para uma parte, né, da sociedade, a parte cristã. Eu penso que sim. Há limites, né? Eu acho que sim. Vocês concordam que tem limites para poder essa influência da igreja? Eu concordo. Temos várias questões aí, né? Com respeito a casamento, um civil de pessoas. Eu acho que todos têm, de acordo com a lei, todos têm os mesmos direitos, né? E já quando a religião começa a interferir muito, eu acho que há sempre uma separação, como é que se diz? Discriminação, né? É normal. Exato. E isso não pode ter. Exatamente. Eu acho que a fé tem que ter esse limite, sim. Paulo fala lá em Romanos 14, eu acho que a Deise uma vez conversou comigo sobre isso, né, Deise? Você tem fé? Tenha em ti mesmo, disse ele. Se a fé dentro da igreja está limitando, e limita a ação da fé dentro da igreja, por que ele limita a ação da fé dentro da tua igreja? Para que você não condene o outro e você também não seja condenado. Não é isso? Lembra da explicação sobre a questão da condenação? Que não é uma condenação eterna, mas condenar a tua liberdade. Então, eu limito a minha fé para que a minha liberdade não seja condenada. Então, eu exerço, muitas vezes, alguns atos da minha fé dentro da minha casa, dentro do meu lar. É o que Paulo está querendo dizer. Se na igreja Paulo estabeleceu limites para o exercício dessa fé, a fim de que a liberdade cristã não fosse perdida, a fim de que a liberdade cristã não fosse destruída, é óbvio que tem limite da fé, da ação da igreja em relação à sociedade. Exatamente também para que a liberdade da igreja não seja perdida. Nós só chegamos aqui onde chegamos porque nós lutamos e temos liberdade de pregar o evangelho. Porque no início não foi assim. A gente sabe muito bem que no início da história, lá quando a monarquia, no período monárquico, como a monarquia era católica, não havia liberdade religiosa. Então, a primeira liberdade concedida pela monarquia pode até ter templo, não proibiu. Os protestantes podem ter seu templo, mas desde que o templo, então, não se pareça com a igreja católica. Não podia ter a aparência da igreja católica, sabe? Aquela torre, aquela aparência gótica, aquela arquitetura gótica que advém lá da Idade Média, finalzinho dela. Então, quer dizer, não podia ter essa aparência. Então, as igrejas, daí para frente, se tornou uma cultura onde as igrejas evangélicas não fazem muito cara de templo mesmo, não, mas vêm de lá. Mas quando foi liberado, as igrejas antigas, mais tradicionais, trataram de fazer logo a fachada, lembrando uma igreja católica. Porque na cabeça deles, ainda mesmo na igreja protestante, no imaginário deles, igreja tem que ter cara de igreja, ou seja, aquela torrezinha ou duas torres, aquela coisa. É muito comum ainda no Brasil termos isso. Mas não havia essa liberdade religiosa, ela foi alcançada à custa de muita luta. Então, se a igreja quer dominar e pratica o mesmo mal que ela sofreu, o que vai acontecer é que ela vai perder a liberdade. Então, se Paulo fala para a gente estabelecer limites para o exercício da fé dentro da própria comunidade cristã, a fim de que a gente não perca a liberdade da fé, a liberdade que Cristo nos deu, o que dirá no mundo, meu irmão? Então, a igreja ela tem que estabelecer limites. Sobretudo, como o Cláudio falou, o Estado é laico. Então, não dá para sair destruindo templos. A gente encontrou agora há pouco a Jaque estava falando com vocês, né, Henrique, que a gente encontrou como o nome daquele rapaz? O Ivani, que é líder do movimento
contra a intolerância religiosa, né? Ele lidera esse movimento. A gente encontrou com ele lá, ele estava falando que ele veio, estou aqui na Tijuca, porque a gente foi ali no centro de Umbanda que foi queimado, naquele dia ou um dia antes. Estava ali para resolver essa situação. Queimaram no centro de Umbanda, não sabe o motivo, e a gente conversou ali com ele. Quer dizer, você vê o que levou a essa destruição desse centro de Umbanda. Essa intolerância que está sendo praticada por um grupejo, um grupinho pequenininho, digo isso para vocês. Eu não creio que a igreja evangélica brasileira, com todas as bênçãos, coisas boas e ruins que pode ser dito, eu não creio que a maioria pensa assim, que a maioria é intolerante. Eu creio que a maioria vive na prática do amor, vive na prática da palavra de Deus. Eu creio nisso. Agora, tem sempre um grupinho pequeno, e o grupinho pequeno faz um mal terrível, e quando faz, não é fácil, não. O que se tem que ter é que aquele que tem um bom senso se levante contra. O que me entristece, eu já coloquei isso aqui no último vídeo que eu gravei, o que me entristece é que eu não vejo a ação da gente boa de Deus indo contra isso. Isso me entristece. E a palavra é clara contra isso. O ditado de quem cala se consente é um ditado certo e está na palavra. Que se você sabe que pode praticar o bem e não faz, comete pecado. Então, de alguma maneira, se você se cala, você se omite, você concorda com aquilo que está sendo feito. Então, a tristeza minha hoje é isso. Porque nós temos bons líderes evangélicos, bons líderes dentro da igreja que podiam fazer isso. Eu não vejo nem esses líderes fazerem isso. Nem se levantando para ir contra esse movimento, que é um movimento pequeno, que está realmente maculando a imagem. Eu queria só encerrar da seguinte forma. Né? Ninguém que tenha Deus por pai, disse ele, deixará de ter a igreja por mãe. Pode ser uma frase religiosa para muitos. Mas eu entendi o que ele quis dizer ali. Ele quis valorizar a igreja ainda tem seu valor. E a igreja declarada por Jesus lá no sopé do monte, Hermon, quando ele disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja, contra a declaração de que Pedro tinha dito para ele, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A igreja, ela se baseia nisso, a base da igreja está em Cristo. Esta igreja, disse Jesus, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Portanto, esta igreja não é maculada jamais. Eu acho legal que este problema os teólogos resolveram lá atrás, lá no quarto século. Se não me engano, foi Agostinho quem disse isso. Ele criou a teologia da igreja invisível e da igreja visível. Alguns, não entendendo o que ele disse ou querendo deturpar, criticam. Mas também eu entendo perfeitamente isso aí, concordo. A igreja visível é aquela que você congrega. É aquela, por isso ela se diz visível, porque nós vemos essa igreja. Eu vejo a Deise, vejo o Claudinho, vejo o Carlinhos, vejo o Henrique, vejo todos os irmãos. Essa é a igreja visível, que é uma igreja que tem templo, tem seu CNPJ, é uma igreja organizada. Essa igreja não é sobre esta igreja que Jesus estava se referindo. Essa igreja fecha, não fecha? Vocês já viram alguns templos serem fechados? Não é verdade? Não são fechados muitos templos? Vai na Europa. A Europa tem muitos templos fechados. A Europa tem templos que viraram, há muitos anos atrás, virou boate, virou residência de pessoas. Olha, que isso? Então, as portas do inferno fecharam a porta da igreja? A igreja visível é a igreja humana. Ela é composta por todos nós. Ela é composta pelo joio e pelo trigo. E você não pode separar o joio do trigo, porque disse Jesus que isso é uma tarefa dos anjos. Coordenada por ele, diz o texto. Ele coordenará essa tarefa. Agora, aí vem Agostinho falar, a igreja invisível é aquela composta por todos os santos no mundo todo. São os fiéis. Portanto, a igreja invisível, ela está vivendo da igreja visível. Ela é composta por aqueles crentes que são extremamente fiéis. Pecam, erram, mas se levantam e prosseguem, porque eles têm a palavra. Não é composta por joio. Esta igreja, meus irmãos, eu quero que vocês continuem crendo. Esta igreja é poderosa. A despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer crítica, a despeito de escândalos que se tem, sempre creio o seguinte: eu sou membro da igreja invisível. Eu faço parte da igreja
que quando Jesus vier, subirá. Ela é invisível porque tem um irmãozinho que está lá na África e eu não o vejo. Ela é invisível porque tem um irmãozinho que está lá na Europa, que está lá na Ásia, que está em todos os cantos, mas eu não o vejo. Mas essa igreja continua fazendo a diferença no mundo todo. Foi esse o pensamento já agostiniano lá atrás. Então, para mim, essa questão foi resolvida de escândalos na igreja. Queria deixar essa palavra final para todos nós. Já foi resolvida. Não entre em crise por causa disso. E nem abandone a igreja de vocês por causa disso. Tenham a igreja de vocês, como disse Siciliano, como mãe que abraça, que acolhe vocês. Porque, sobretudo, vocês fazem parte da igreja que irá para Canaã. Como disse Agostinho, a igreja visível é aquela do CNPJ. Essa comete todo tipo de atrocidade. Mas a igreja invisível é aquela composta por todos os santos fiéis. Então, eu queria deixar essa palavra final e encerrar com isso. Tá? Eu penso que a igreja pode ser relevante nos dias de hoje e todos têm a oportunidade de participar. Eu vejo a ação social como tem trabalhado e não participa da ação social só quem está lá distribuindo quentinha e dando uma palavra. Participa também quem doa uma quentinha, Exato. Quem intercede, quem está orando, quem está cobrindo vocês, né, o Henrique, o Claudinho, você que participa em oração. Existem muitas formas de participar dessa igreja invisível, através das células, né, participando das células. Se você tem conhecimento de alguém da tua célula que está passando por uma dificuldade, você tem a oportunidade de ajudar. A gente sabe que o momento é muito difícil de pandemia, né? Muita gente está passando por dificuldade. Então, talvez você não possa sair de casa, faça parte de um grupo de risco, seja em isolamento ou em distanciamento. Então, você pode ajudar. Você pode ajudar ligando para uma pessoa que você sabe que está isolada, está passando por um momento difícil de depressão. Né? Então, existem muitas formas de você ser relevante nesse momento e através da ação social, através da célula, fazendo parte desse corpo, que eu acho que você pode ser relevante no momento desse. Verdade. Eu queria só deixar essa palavra aí. Continue crendo na igreja como uma instituição não meramente humana, mas que nasceu do coração de Deus. Esta igreja é a igreja que você faz parte, a igreja que eu faço parte. Essa igreja não é maculada, essa igreja continua viva e ativa. Sobre esta igreja, pesa o que disse Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a igreja que se macula, né? Sobre a igreja que é visível, que é apenas do CNPJ, essa caminha misturada com a política, né? Essa caminha, como disse o Carlinhos no início, em busca de riqueza e de fixação do poder neste mundo. Então, eu faço muito bem essa diferença. E isso me traz um conforto, um alento. Porque por mais que tentem macular a igreja, ela jamais será maculada. A igreja que está subindo para a eternidade com Deus, e a igreja que Jesus virá buscar, esta é imaculada. Tudo mais que a gente falou aqui, que acontece, né, de todo tipo de coisa ruim, não faz parte, não está dentro da palavra de Jesus, dita lá no sopé do Monte Hermon, sobre o que é a igreja, sobre o poder da verdadeira igreja. Queria agradecer a vocês, né, e desejar que Deus abençoe a todos nós, abençoe sobretudo a sua igreja, e continue crendo e firme na igreja de Cristo. Não misturem as coisas. Façam a separação como Agostinho fez lá no passado, porque Agostinho já viu essa porcariada toda lá no passado. Lá no tempo dele ele já fez. E ele fez a diferença. Agostinho foi um cara que fez a diferença. Tá? Então, podemos continuar fazendo a diferença, como o Carlinhos falou, praticando os atos da igreja que brotou
lá no sopé do Monte Hermon, que pesa sobre ela a bênção de Jesus, de que jamais a porta do inferno prevalecerá sobre nós. Fica aqui essa palavra. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe vocês. Tá bom? Um beijo para todos. Um abraço. Beijo.